Mas afinal, dividendos da Itaúsa valem a pena? Me acompanha aqui nesse vídeo que eu vou explicar isso daí para vocês. Bom, então primeiro vamos falar aqui que não se trata de nenhuma recomendação, tá? A gente está mais analisando essa questão dos dividendos da Itaúsa, mais para passar uma informação de cunho didático aqui para vocês, para que no final desse vídeo você consiga chegar à própria conclusão se vale a pena investir nas ações da Itaúsa para receber os dividendos. Então vamos lá. Primeiro vamos explicar aqui o que é a Itaúsa, né? Muita gente confunde a Itaúsa diretamente com o Itaú, mas na verdade a Itaúsa é a holding, ou seja, ela é uma empresa que realiza investimentos em outras empresas. Então lá dentro da Itaúsa você tem somente ações. É como se fosse uma empresa que apenas investe em outras empresas. Então, na prática, quando a gente compra uma ação da Itaúsa, a gente está comprando um portfólio, a gente está comprando uma carteira de investimentos. Então, vamos abrir aqui o que é que tem dentro dessa carteira da Itaúsa. Então, primeiro, 73%, que é a grande maior parte, a gente vai ter o conglomerado Itaú, né, do Banco Itaú, na verdade. 73% da Itaúsa é ele. Então é claro que a Itaúsa ela está muito correlacionada ao que acontece com o Banco Itaú. No entanto, tem mais coisa lá dentro. Vocês lembram que o Itaú comprou a XP? E agora, mais recentemente, o Itaú até se desfez das ações da XP no próprio mercado brasileiro. Hoje você tem até ações da XP que podem ser negociadas na B3. No entanto, a Itaúsa, como ela tem ações do Itaú, ela segurou essas ações da XP. Então, por isso, no portfólio você tem 11, quase 12% do portfólio da Itaúsa são ações da XP. Então, se a gente for somar entre Itaú e XP, 85% do portfólio da Itaúsa é banco. Então, o Itaú, depois a XP. Depois a gente tem aqui uma série de outras empresas de menor porte dentro do seu portfólio. Primeiro a Alpargatas, que é a empresa que produz as Havaianas. Tem 6%, quando a gente for considerar o portfólio da Itaúsa, são as ações da Alpargatas. Então uma empresa que a gente considera de consumo. Outros 4% você tem ações da Dexco, a antiga Duratex, que é uma empresa de material de construção. Tem também Florestas, ela trabalha bastante com MDF, com parte de madeira, né? Mas é uma empresa que costuma ir muito bem quando o mercado imobiliário, o mercado de construção está avançando. E por último, a gente tem ali perto de 5% do portfólio espalhado entre 3 empresas que a gente chama de utilities, que são aquelas empresas de utilidades básicas. 2,5% na Aegea, que é uma empresa de saneamento. Outros 1,5% na NTS, que é uma distribuidora de gás. E outros 1% na Copa, que é uma empresa de energia elétrica. Então é claro que em linhas gerais, o que acontecer com qualquer uma dessas empresas vai acabar impactando no próprio desempenho e às vezes até nos dividendos que são pagos da Itaúsa. Mas como a maior parte a gente está falando aqui de Itaú e XP, é o que no fundo acaba importando mais, acaba endereçando mais como é que as ações vão se comportar. Então beleza, agora que vocês entenderam o que é, afinal, a Itaúsa, vamos para o que interessa aqui. Quanto que ela paga de dividendo e se isso vale a pena? Se a gente for pegar aqui nos últimos 12 meses e somar, porque a Itaúsa ela paga a cada 3 meses dividendos, ela tem essa periodicidade, vamos chamar de cultura. E a gente for somar o que aconteceu nos últimos 12 meses, ela pagou perto de 52 centavos de dividendo, e aí quando a gente joga uma proporção com relação ao preço da ação, a gente chega no indicador de dividend yield de 5,4%. Isso quer dizer que eu recebo 5,4% de dividendo ao longo do ano por ter as ações da Itaúsa na carteira. Os dividendos aqui, para quem não sabe, eles pingam diretamente na conta da corretora. Aqui só um adendo, quando eu falo de dividendo, eu estou considerando tanto dividendo como juros sobre capital próprio. São as duas maneiras que as empresas têm para distribuir os recursos, distribuir parte dos lucros para os seus acionistas. Já que eu comentei aqui de lucro, um outro dado interessante. A Itaúsa ela não distribui todo o lucro que ela tem no ano. Se a gente for olhar o lucro por ação que ela teve nos últimos 12 meses, é perto de 1,50 e ela distribuiu só 50 centavos. Então a gente consegue chegar aqui na conclusão que na prática ela está distribuindo perto de 1/3 do que ela tem de lucro para os seus acionistas. Mas por que isso acontece? Por que uma empresa pode tomar uma decisão desse tipo? Bom, vamos lembrar que no começo do vídeo eu falei que a Itaúsa ela é uma empresa que realiza investimentos em outras empresas. Então ela pode estar com esses recursos em caixa para caso ela veja alguma oportunidade de adquirir uma participação em uma outra empresa, aumentar o seu portfólio ou realizar qualquer outro tipo de investimento.
crescimento. Então é por isso que ela mantém lá os seus valores. Mas para o acionista não quer dizer que ele está ganhando menos, porque o dinheiro não está diretamente no bolso dele, porém está no caixa da empresa a qual ele é sócio. Agora, 5,4% de dividend yield é um dividendo considerável? A única forma da gente conseguir chegar à conclusão disso é comparando. Vamos comparar aqui então com o dividend yield do setor bancário, que eu acho que vai ser o mais aproximado que a gente vai ter aqui para que a gente consiga comparar. Pegando aqui os principais bancos, a gente vai ver que 5,4% é um dividendo relativamente satisfatório. Tem outros dois bancos apenas que pagam um dividend yield, uma proporção de dividendo maior do que a Itaúsa. Então, o primeiro é o Banco do Brasil, que é o banco mais antigo que a gente tem aqui no Brasil, é uma empresa de economia mista, é ainda uma estatal, mas tem ações na bolsa, né, e visa o lucro. Por atualmente ele está sendo negociado a preços bastante descontados, quando a gente olha o dividend yield do Banco do Brasil, chega em quase 6,5%, 6,42% para ser mais exato, então é superior ao da Itaúsa. O segundo, que é também superior, é o do Banco ABC. O Banco ABC ele é um banco de porte médio, bastante consolidado já no mercado, ele foca mais clientes corporativos, mas ainda assim num porte muito menor do que quando a gente compara com o conglomerado Itaú Unibanco ou até mesmo a própria Itaúsa. Mas o dividend yield desse banco está na casa também dos seus 6%. Depois, a gente pode ir pegando na lista aqui, o Bradesco paga 4,65% de dividend yield, o próprio Itaú Unibanco, se você for ter as ações diretas, ele paga bem menos também, 2,22% de dividend yield, e o Santander 3,67%. Então, fazendo essa comparação, o dividendo que a Itaúsa paga não parece ser assim tão desprezível, tá? Inclusive, esse índice acima de 5 já é considerado um recebimento de dividendo relativamente interessante frente ao que a gente encontra no mercado por aí. Porque, como eu falei aqui, vamos lembrar, não é todo o lucro que tem que ir para o bolso do investidor, porque aquelas empresas que estão crescendo e continuam investindo no seu próprio negócio, elas mantêm algum dinheiro em caixa. Então é natural que o dividendo não seja tão alto assim. Um outro dado interessante é que sempre quando a gente fala de uma relação entre holding e controlada, a holding costuma ser negociada com um certo desconto. Vou explicar um pouco mais para vocês. Por exemplo, você tem uma holding que é uma que a gente chama de holding pura, que é a Bradespar, que dentro dela só tem ações da Vale. Quando eu for olhar o que tem dentro da Bradespar e o quanto a Bradespar está sendo negociada, por quanto ela está sendo vendida no mercado, ela costuma operar ali com um desconto de até 30% com relação às ações da Vale. E essa mesma mecânica também acontece um pouco com a Itaúsa. Com a Itaúsa é um pouquinho mais difícil de chegar nesse cálculo, porque ela tem diversas outras empresas ali no seu portfólio. Mas quando eu olho relação preço-lucro, relação sobre o valor patrimonial, eu consigo enxergar ali que você tem algum desconto sim da Itaúsa com relação aos papéis do Itaú. Então, para aquele investidor que quer segurar as ações a longo prazo para ir recebendo dividendos, pode ser interessante sim se posicionar nas ações da holding para comprar com desconto e receber um dividendo maior. Outro ponto interessante também para falar com relação à própria Itaúsa é que ela já é uma empresa bastante madura, né? Se a gente for olhar as empresas que estão sendo investidas lá, Itaú, Alpargatas e dentre as outras que tem, né? A XP é uma empresa relativamente mais nova que tem dentro do portfólio, mas ainda assim uma das maiores instituições financeiras que a gente tem hoje aqui no Brasil. Então a gente pode considerar que ela é uma ação, se é que pode se dizer assim, relativamente conservadora, né? Uma blue chip, que a gente costuma falar, por ser uma empresa já muito bem estabelecida, que está pagando dividendos e que já se provou para o mercado. Por isso mesmo, uma das coisas que a gente pode colocar aqui como atenção é que dificilmente a gente vai ver as ações da Itaúsa assim subirem muito de preço. Subirem muito, eu quero dizer assim, multiplicar, sei lá, por 100 nos próximos 5 anos. Dificilmente isso vai acontecer, né? Porque o Banco Itaú, que é a maior parte do portfólio daquela empresa, ele já está muito bem estruturado. Não tem tanto mercado assim para ele quintuplicar de tamanho, né? Ele já abocanhou uma grande fatia, tá? Então isso é um ponto que conta a favor no sentido de ser bem estabelecido e já ser uma empresa bastante madura e que tem lucros constantes e que paga dividendo, mas por outro lado é uma empresa que a gente tem uma expectativa menor dela continuar crescendo e ter a sua valorização de forma muito expressiva acontecendo na bolsa. Outros riscos que a gente pode citar aqui, como a gente está falando de uma holding que tem na sua maior parte ações do setor bancário, instituições financeiras, a gente tem que pontuar. O setor bancário, ele é um setor que está passando por uma ebulição entre concorrência.
né? Ainda o que a gente tem é uma espécie de oligopólio entre Itaú, Banco do Brasil, Santander, Bradesco e Caixa Econômica Federal. Mas você já tem alguns players aí aparecendo, como a gente já citou aqui, a própria XP, nos últimos 10 anos, né, tomou uma grande fatia na parte dos investimentos. O BTG agora também está com uma atuação mais forte, focado no varejo de alta renda. E você tem inúmeras fintechs com soluções de crédito, a contas com tarifas baixas, ou mesmo tarifa zero, que isso pode vir a comprometer uma fatia de mercado que esses bancos mais maduros, vamos chamar assim, detêm hoje. Outro ponto importante para a gente citar aqui, a questão dos impostos. Tá? Então eu diria duas questões aqui com relação aos impostos. Primeiro, que sempre quando o governo está com alguma dificuldade para conseguir fechar suas contas, ou quer dar algum subsídio, quer dar algum auxílio, né, para a classe mais pobre, ela vai lá e fala, bom, preciso tirar o dinheiro de algum lugar, então vou fazer o quê? Vou taxar os bancos, eles lucram bastante, eles têm bastante dinheiro, vamos aumentar o imposto sobre o lucro dos bancos. Isso é relativamente recorrente aqui no Brasil e é sempre um risco para quem tem ações de bancos. Outro ponto, também tem um papo no ar dizendo que pode ser que sejam taxados os dividendos no futuro. Então, a gente também tem que ter em mente que uma ação que paga bastante dividendo, caso sejam taxados esses dividendos, muito provavelmente ela também pode vir a sofrer. O último risco que a gente também tem que ter em mente é a questão do risco de crédito. Então, sempre quando a gente investe num banco ou numa holding que tem a sua maior parte do portfólio investido em um banco, a gente tem que ver como é que está a carteira de crédito dele. É o que faz, na grande maioria das vezes, bancos quebrarem. Se ele começar a ter uma inadimplência muito alta, isso pode comprometer as suas operações e o banco pode até mesmo vir a falir. Quando a gente fala de Itaú, Bradesco, Santander, esses grandes bancos brasileiros que a gente tem aqui comerciais, eles têm uma carteira bastante pulverizada e é relativamente baixo o risco de crédito que eles têm quando a gente olha no global. É claro que o aumento na inadimplência pode sempre vir a impactar as operações, mas o risco é relativamente baixo de acontecer algum grande evento, de problema com inadimplência e esses bancos grandes virem a quebrar, mas ainda assim é um risco que a gente sempre tem que ter no radar. Bom, então esse foi o vídeo de hoje. Espero que isso tenha te ajudado a entender um pouco melhor como é que funciona essa mecânica de dividendos, holding, instituição financeira e tudo mais, para que você possa tomar a decisão se vale a pena investir nas ações do Itaúsa. Então, se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal e deixe o seu joinha. Até a próxima!